Bom, as equações de Hamilton, então, são obtidas primeiro introduzindo uma função, esta tal função h, que é definida da seguinte maneira. Então, vamos ver como é que é definida a função de Hamilton, ou simplesmente hamiltoniana. Esta função h de QPT é definida do seguinte modo. Esta soma dos produtos Q.P menos a lagrangiana, onde no segundo membro, toda vez que aparecer alguma velocidade, nós substituímos a velocidade por sua expressão como função de QPT, obtida pela resolução daquelas equações que definem os P's. Então, onde QI ponto por FI de QPT. Com isso, obtém-se uma função que só depende de QPT. Esta função destas variáveis é chamada de função de Hamilton ou hamiltoniana. Tá bom? Essa transformação aqui, da lagrangiana para a hamiltoniana, acompanhada da mudança de variáveis. Na formulação lagrangiana, usa-se uma função que depende dos Q's e Q pontos. Na transição para a formulação hamiltoniana, as velocidades são eliminadas em favor dos P's. Tá bom? Então, é uma mudança de descrição baseada numa mudança do conjunto de variáveis, substituindo uma parte das variáveis por outras, e também pela introdução de uma outra função relacionada com a função original da formulação lagrangiana. Talvez valha a pena fazer um parêntese rápido aqui. Essa transformação que leva desse conjunto de variáveis, Q ponto, no novo conjunto de variáveis QP. E, ao mesmo tempo, da função lagrangiana de QQ ponto para esta nova função H de QP, isso é conhecido como transformação de Legendre. Legendre foi um matemático francês e é algo que é muito usado na termodinâmica. Na termodinâmica usa-se frequentemente transformação de Legendre para mudar o conjunto de variáveis adotado numa descrição para um outro conjunto de variáveis adotado numa outra descrição. Isso é sempre acompanhado também de uma mudança de função. Então, por exemplo, se a primeira lei se escreve assim, ó, du igual a TdS menos PdV, em que implicitamente está se usando as variáveis S e V. Então, nós estamos tratando U como função de S e V. Né? Se nós quisermos, no lugar de V, usar a pressão, então aqui nós estamos usando como conjunto de variáveis S e V. Tá? Se nós quisermos usar, por exemplo, o conjunto de variáveis S e P, isso pode ser feito, por exemplo, introduzindo a chamada entalpia, que é o produto U mais PV. Se nós definirmos E igual a U mais PV,
Nós tomamos a diferencial disso, né? Então vamos ficar com DE igual a DU, que é TDS menos PDV. Aqui vai haver um PDV mais VDP. O PDV vai cancelar. Isso vai sobrar TDS mais VDP. Então isso significa que essa nova função E, que aqui no caso é chamada de entalpia, está sendo vista como função agora desse conjunto de variáveis S e P, e não S e V. E observe que a passagem da função U para a função E obedece, salvo um sinal, essa mesma regra aqui. Ou talvez eu devesse dizer o contrário. Essa transição aqui, né, vai nas mesmas linhas das transformações de Legendre que são usadas na termodinâmica. Porque olha só, nesse contexto aqui, nosso objetivo era eliminar a variável V e trocar V por P. Não é? Então, olha só como é que foi fabricada essa função E. Pela equação aqui acima, P é a derivada parcial de U em relação a V. Né? Derivada parcial de U em relação a V é P. Então, esse termo que está aparecendo aqui, ó, é menos a derivada parcial de U em relação a V, que é a nova variável que nós queremos introduzir. Então, a nova variável que queremos introduzir, tá, é derivada, a menos de um sinal, o sinal não é importante aqui, é derivada da função original U em relação à variável que queremos eliminar. Vejam que é a mesma coisa que está sendo feita aqui, ó. E nós fazemos o produto dessa nova variável introduzida como derivada da função original em relação à variável que queremos eliminar pela variável que queremos eliminar. Exatamente isso aqui, ó. PI é a nova variável que estamos introduzindo, que é exatamente a derivada da Lagrangiana em relação a que ponto que queremos eliminar. E aqui aparece o produto da variável que queremos eliminar por essa tal nova variável. Exatamente isso que está aqui, ó. Tá? A diferença de sinal aqui é porque esse P é menos derivada de U em relação a V. Se nós usássemos a regra de introduzir uma nova variável igual à derivada, nós deveríamos botar um sinal menos aqui para poder haver os cancelamentos. Tá? Então, a menos de um sinal, essa operação que é feita aqui na termodinâmica, nesse exemplo aqui, de eliminar uma variável em favor de outra, com a ajuda da introdução de uma função que está relacionada à função original, que descrevia lá as transformações do sistema, é exatamente o mesmo procedimento que é usado aqui. Tá?